Olá, famílias de concurseiros, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje vamos falar sobre a crônica reflexiva. Continuando naquela mesma linha de exemplificar, de trazer exemplos para vocês. Então, tenha muita atenção, aproveita que hoje você vai aprender sobre o que é uma crônica reflexiva e como fazer uma, trazendo exemplos aqui para vocês. Mas antes, eu quero pedir o seu apoio aqui para o canal, deixando o seu like para ajudar o canal a crescer, compartilhando esse vídeo com os seus amigos e ativando o sininho para receber as notificações dos vídeos, porque todos os dias eu posto vídeos aqui no canal, para que você aprenda rápido, aprenda com vídeos, com aulas bem explicativas. O importante é que você aprenda gramática, literatura e redação. Aprenda a fazer crônicas, que é o que vocês mais gostam aqui da página. Então, eu conto com vocês. Outra coisinha, escreva nos comentários quais os tipos de vídeos que vocês mais gostam aqui do canal, para que eu possa cada vez mais produzir material para auxiliá-los em seus estudos, ok? Então, vamos ao vídeo agora. Então, a primeira dúvida que surge é: o que é uma crônica reflexiva? Primeira coisa é lembrar o que é uma crônica. A crônica é um gênero textual narrativo típico de jornais e revistas. Seus temas, em geral, são ligados à vida cotidiana urbana. Agora, o que vem a ser uma crônica reflexiva? É aquela cujo autor projeta a sua interioridade sobre a realidade que está à sua volta, interpretando-a e registrando-a por meio de reflexões e associações de ideias. Nas crônicas reflexivas não se contam histórias. O texto é escrito de forma subjetiva a partir de percepções, reflexões e experiências do próprio cronista sobre o que observa da vida à sua volta. O que se avalia numa crônica reflexiva é a capacidade do aluno provocar a reflexão sobre os sentimentos em choque com o mundo contemporâneo, por vezes caótico, em razão dos desequilíbrios sociais, como a pobreza, a desigualdade, a avareza, a corrupção e assim por diante. O estilo da crônica reflexiva pode fugir ao convencional. Você pode usar a função da linguagem, não apenas informativa, mas também pode usar a poética e a expressiva. Nas reflexões, como o próprio termo sugere, importa o quê? O registro do seu pensamento, da sua inquietação diante do mundo e da intensidade do seu pensamento. A linguagem figurada, que seria metáfora, sinestesia, personificação e assim por diante, pode ser empregada no seu texto. Então, agora, o que acontece? Você entendeu o que é uma crônica reflexiva e relembrou o que é uma crônica. Então, lembre-se sempre que vai envolver a sua reflexão sobre o mundo e você vai colocar isso no papel. Então, você pode analisar a questão das desigualdades sociais e desejar fazer uma reflexão sobre esse assunto. E você vai desenvolver uma crônica que procura envolver o leitor em sua reflexão. Como isso pode acontecer? Eu vou dar um exemplo para você agora. Eu vou ler uma crônica super atual de um Instagram que eu gostei muito e eu estou seguindo. É do Watson Braga. Na verdade, o autor do texto que se propõe a escrever é um cachorrinho, o Watson. E ele faz a reflexão da vida a partir do que ele observa à sua volta em seu mundinho canino. E o Watson está usando uma coleira elisabetana. E a partir do uso dessa coleira, ele começa a observar Miguel de Cervantes. Então, ouçam a leitura dessa crônica super atual, em que você pode utilizar como exemplo de como refletir sobre a realidade, pensar e desenvolver um texto interessante. Ouçam a leitura. Esse aí na foto comigo é o mais famoso dos Cervantes, o Miguel. Lancei mão dos Photoshop para nos aproximar.
pois deparei com um fator bem mais distanciador que qualquer pandemia, o tempo. Mas o ser humano é mesmo uma máquina incrível. Cria truques capazes de encurtar bilhões de quilômetros ou de sincronizar um lapso de 400 anos com a mágica de poucos cliques. Quando vi sua foto pela primeira vez, não liguei o rosto à lenda. Minha lerdeza de recognição pode ser escusada por alguns fatores. Elegerei a empatia como principal. Minha piodermite já vem arrefecendo, de forma que tenho usado meu colar elisabetano apenas em determinadas horas do dia. E contemplando os olhos particularmente sofridos desse senhor, tomei para mim seu padecer, imaginando que tipo avassalador de demartose o teria cometido para obrigá-lo a usar colar tão elaborado e de aspecto quase vitalício. Ah, Miguel, não esquecerei sua valiosa lição. Levarei sempre comigo a certeza de que nunca haverá doença de pele tão penosa que cale a intrépida pena, ou qualquer outra doença, nem a ignorância que, mesmo não sendo patologia, não possa um dia sem ser moléstia. Por coerência e por conta dessa tal inconsciência, não apagarei as linhas que ficaram ali para cima. É que numa pausa para a pesquisa, descobri que o colar do Miguel era, na verdade, um rufo, espécie de colarinho usado no século XVI, que tinha como função proteger o resto da roupa de restos de comida. Nada de demartose para Cervantes, portanto, e toda a ignorância do mundo para mim. Por consolação, fica-me o calor da noção de que é melhor uma empatia inventada do que uma palpável apatia. Embora ainda me sinta imaturo para ler o Dom Quixote do Miguel, não sou ignorante a ponto de não saber o maior da literatura de todos os tempos, e não esconderei que vejo em mim uma ou outra de suas características. Dentre elas, essa mania de tentar encaixar na realidade as invencionices que vou parindo. Não que eu tome por gigantes os moinhos de vento que se avizinham, mas sinto ebulir o mesmo ímpeto para travar as boas batalhas com que me deparo pelo caminho, 400 anos depois. Então veja que o cronista, ele se inspirou criando esse heterônimo, que é o Watson Braga, o cachorrinho, para desenvolver suas reflexões sobre a vida. E ele utilizou esse colar elisabetano do cachorrinho e estabeleceu uma relação com aquele rufo utilizado por Miguel de Cervantes. E fez uma reflexão sobre a vida do cachorrinho, né? O do Miguel, a questão da doença, a questão de um hábito comum daquela época e desenvolveu uma reflexão sobre isso, em que acabamos o quê? Aprendendo um pouco mais sobre o rufo, que agora eu gravei qual é o nome desse colar da época, e ao mesmo tempo incentivando aquele leitor a ler Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Muito interessante essa reflexão, essa crônica reflexiva. Um outro exemplo que podemos também utilizar, se você achou esse muito profundo, um pouco difícil, temos um exemplo da crônica reflexiva de Clarice Lispector, que produz textos a partir de fluxo da consciência, em que ela faz a reflexão sobre a realidade e faz comentários sobre a própria vida. É muito interessante você ler a obra de Clarice Lispector para entender também esse tipo de produção, que pode ser uma crônica reflexiva, assim como pode ser um romance em que envolva o fluxo de consciência para desenvolver o texto. Lembrando que o fluxo de consciência é tentar representar, reproduzir em uma obra escrita o pensamento humano, porque pensa bem, você no caso,
Durante o dia, à medida que você está conversando com alguém ou que você está deitado, levanta-se, vai ao banheiro, você pensa alguma coisa. Sua mente está divagando sobre diferentes pontos. Você pensa sobre a rua, pensa sobre um namorado, pensa sobre um problema com o pai ou a mãe. Às vezes fica indignado com uma situação, depois reflete que você está errado ou que você está certo. Você vai pensando à medida que vai vivendo. Então imagina se você fosse contar isso, o seu dia a dia, mas inserir suas reflexões. Então nós teríamos o quê? Um fluxo de consciência em que você colocaria em sua narrativa, ou mesmo você desenvolveria um texto reflexivo em que a todo momento você está inserindo realmente suas reflexões sobre a realidade. Então, usando Clarice Lispector como um exemplo, vai ser muito mais fácil agora para você entender. Ouça a leitura. O título é Quando Eu Não Sei Onde Guardei um Papel, de Clarice Lispector. Quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão impressionada pela frase "se eu fosse eu", que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor, sentir, e não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início, se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho uma intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa, que seria, teríamos enfim a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos enfim em pleno a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos por vezes tomados de um êxtase de alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não. Acho que já estou, de algum modo, adivinhando, porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se sente diante do que é grande demais. Então, esse poema da Clarice Lispector, Se Eu Fosse Eu, vai trabalhar o que esse poema? A oposição do nosso ser social, aquela pessoa que convive socialmente com os pais, com os amigos, no trabalho, com a família, com o marido, com filhos, né? E o ser real que está dentro de nós, que muitas vezes nós fazemos o quê? Reprimimos, porque acaba alguns pensamentos que temos pode ser ofensivo para alguns. E muitas vezes os desejos que possamos ter não é aprovado pela sociedade em si. Alguns desejos são pertinentes, positivos, outros negativos, e a gente sabe que pode sofrer o quê? Uma repulsa, uma represália da sociedade. Então, Clarice Lispector trabalha profundamente essa ideia de oposição entre ser você mesmo, o seu ser interior e o seu ser aparente social. É muito interessante essa reflexão. Então, gente, isso aqui é o que? Uma crônica reflexiva. Eu falei sobre essa questão, mas você poderia falar sobre corrupção, sobre questões sociais, sobre violência na família, violência contra a mulher, contra a criança, ou a vida dos idosos, a vida do adolescente, a vida da criança. Você pode falar sobre qualquer coisa, desenvolver uma reflexão
E isso será o quê? Uma crônica reflexiva. Lembrando que será crônica se ela tiver um número de linhas, 30 linhas por aí no máximo, para representar realmente uma crônica reflexiva. Senão ela muda para um conto ou para o quê? Para um romance, dependendo do tamanho da extensão do texto. Tenha atenção com isso, ok? Coloque suas dúvidas nos comentários. Se quiser escrever uma crônica reflexiva, escreva e eu vou ficar muito feliz de lê-la, ok? É só você entrar em contato comigo. Muito obrigada pela sua audiência, por você estar aqui. Não esqueça de apoiar aqui o canal, deixando o seu like, realmente me seguindo aqui no canal, clicando no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos que também querem desenvolver na arte da escrita, ok? Um beijo, obrigada pela sua presença aqui, até a próxima aula.